Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao programa Diálogos Teológicos. Você está acompanhando o primeiro programa desta série, um programa desenvolvido e pensado pela ETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, para que juntos nós possamos refletir, debater, conversar a respeito de temas bem interessantes, importantes, a respeito da nossa fé em Cristo Jesus. Para nós é uma grande alegria poder estar com os irmãos aqui, e esse programa tem um formato bastante leve, informal, porque nós gostamos de conversar, dialogar a respeito das coisas do reino, e o que queremos é conversar com você também sobre Bíblia, literatura e fogo, porque todo mundo aqui é pentecostal. E vamos começar então apresentando os irmãos que estão conosco, começando pelo irmão Bruno, que está aqui à minha direita. O Bruno é um dos nossos artistas, é um dos criativos da ETAD, trabalha na Edições Bernardo Johnson e também no desenvolvimento dos nossos materiais instrucionais. Bruno. A paz do Senhor, meus irmãos. Muito bem, comigo aqui também está o irmão Mike. O Mike, se você é aluno do nosso webcurso, certamente conhece o irmão Mike, porque ele é o nosso responsável pela Secretaria de Educação à Distância da ETAD. A paz do Senhor a todos. E lá no canto, um pouquinho longe de mim, mas dentro do meu coração, foi boa, né? Fiquei vermelho, né? O irmão Alexandre, pastor Alexandre, que é o nosso responsável pelo nosso setor de informática, tecnologia da informação. Pastor Alexandre. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou ouvir lá do outro lado. Amém. Deu para ouvir. É, congregação do Tamoio. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. E eu sou o pastor Gunnar Berg, coordenador acadêmico da ETAD, e você está nos Diálogos Teológicos. Meus irmãos, todos os nossos programas têm um tema, e o tema de hoje é algo que é bastante interessante para nós, principalmente porque todos aqui trabalhamos em uma escola teológica. E o tema é o seguinte: onde é que nós vamos obter contato com a boa teologia? E para poder discutir isso, vamos colocar em oposição dois ambientes. O púlpito da igreja, que você conhece tão bem porque frequenta uma igreja, é membro de igreja, certamente você não é um desigrejado, você acredita na necessidade da comunhão com o corpo de Cristo, amém? Amém. E o outro ambiente, onde temos o costume de ver teologia, é dentro da sala de aula de um seminário. Onde é que nasce a boa teologia? No púlpito ou na sala de aula? E isso nos coloca diante de algumas questões, porque se o púlpito for esse lugar, para que é que serve uma escola teológica? Isso coloca em xeque os nossos empregos, coloca em xeque o seu estudo, porque você certamente é aluno de um seminário. Mas se for em um seminário, para que serve a pregação do púlpito? Então esse é o nosso debate. Nós vamos começar com uma leitura, pedir para o irmão Alexandre fazer a leitura de um versículo que está... Qual é a referência? Salmo 119, versículo 99. Por essa leitura, acho que nós vamos conseguir já explicar qual é a nossa posição. Se nós cremos que é na sala de aula ou cremos que é na igreja que está a fonte da boa teologia. Lê para nós. Salmo 119, 99 diz: Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Bom, então, por esse versículo aí, fica claro que nós reconhecemos como fonte da boa teologia não a sala de aula, mas a igreja, a pregação do púlpito, a palavra que sai dos lábios de um pastor. Por que lá e por que não no seminário? Quem começa? Eu penso que a teologia, a boa teologia, ela começa no púlpito, né? Porque a gente define teologia como o estudo da revelação de Deus, né? Segundo o livro, você é teólogo e não sabe. Mas segundo o livro do pastor Gunnar, né, que eu pelo menos aprendi essa definição lá, porque geralmente a gente aprende teologia com uma perspectiva do estudo de Deus, né? Mas a gente não pode, né, pegar Deus, como o Bruno já
havia mencionado, né, em outras gravações que os irmãos não vão ter acesso. Não. Mas a gente não consegue pegar Deus e estudá-lo. Então, a teologia é o estudo a respeito da revelação de Deus, daquilo que ele se deu, daquilo que ele revelou de si mesmo para nós o conhecermos. E aí eu penso que nós temos contato com a revelação de Deus sempre no primeiro momento na igreja. Então eu penso que a boa teologia, ela nasce na igreja, nasce do púlpito, nasce da pregação lá do púlpito. Muito bem. Agora, vamos esclarecer uma coisa, que quando nós dizemos que não dá para pegar Deus e estreitá-lo, colocá-lo dentro de um laboratório e estudar, não quer dizer que nós somos contrários ao relacionamento, dizer que o homem não pode relacionar-se ou não pode conhecer qualquer coisa sobre Deus. Sim. É que aquilo que nós conhecemos de Deus é através do que Deus permitiu que conhecêssemos pela Bíblia. Então é uma colocação muito importante essa que o irmão Mike fez. Mas vamos caminhando nesse sentido. É dentro da igreja. Irmão Alexandre tem experiência de conduzir uma congregação. Você se sente como alguém que instrui teologicamente o seu rebanho? Sim. Reconhece um papel de professor no pastorado? Muito. O pastor precisa ser professor. O pastor precisa ensinar, precisa fazer discípulos, precisa orientar. Então, um bom pastor é um bom professor, né? Não tenho dúvida disso. E toda a pregação é uma peça de ensino ou não? Sim. Então quer dizer que não tem pregação que é mais de fogo e pregação que é mais teológica? É por aí, não é? Sim, tem essa separação, né? Eu vejo as pessoas falando isso. Não, a mensagem hoje vai mais do fogo, como se aquilo não tivesse conteúdo doutrinário, conteúdo pedagógico. Não é assim? Não, de jeito nenhum. Não entendo como assim, porque toda vez que nós falamos a um rebanho, falamos a algumas pessoas, nós estamos ali para transmitir a ela uma informação dos testemunhos do Senhor, como diz o salmista aqui, né? Então eu preciso levar para aquela pessoa não só uma boa teologia, mas um bom estudo. Preciso levar para aquela pessoa um caminho, um direcionamento. Preciso mostrar para ela o que Deus está falando, o que o Senhor quer, o que o Senhor tentou dizer a respeito daquela palavra. Então eu preciso da Bíblia. Eu não posso sair da Bíblia, né? Aqui quando o salmista diz que tem mais entendimento do que todos os seus mestres, porque medita nos testemunhos do Senhor, não significa que ele tem apenas informações, mas ele tem mais do que isso. Ele tem entendimento porque medita naquilo que o Senhor colocou. Então quando eu vou falar com o meu público, ou com os membros da nossa igreja, com qualquer outro público, a boa teologia, ela não é aquela que mostra simplesmente o seu conhecimento em informações, mas o seu conhecimento em testemunho, porque a teologia, como o Mike disse, ela não serve para estudar as revelações, mas vai além disso. Se não tiver a relação com Deus, se não tiver intimidade com Deus, se não tiver um relacionamento com Deus, a teologia é apenas uma questão acadêmica, talvez, muitas informações reunidas e, né? Eu não vejo sentido nisso. Então, quando eu falo com o meu público, eu tenho sim que ser um professor, tenho que usar muito a teologia, mas eu tenho que ter um foco. Qual que é o meu foco? Meu foco é servir. Meu foco é trazer para aquela pessoa um conhecimento, um direcionamento, um estudo, uma palavra, alguma coisa que essa pessoa vai poder se alimentar, né? Não simplesmente olhar o pregador lá em cima jogando o seu conhecimento e saindo dali falando assim, o que ele pregou hoje que eu não sei? Estamos falando sobre a origem da boa teologia, talvez devêssemos ter iniciado definindo o que é uma boa teologia. O que é uma boa teologia, Bruno? A boa teologia, eu acho que primariamente é aquela que ela está de acordo com tudo aquilo que está escrito na Bíblia, linha por linha, vírgula por vírgula. A partir do momento que a gente sai disso e passa a trazer para a Bíblia outros tipos de conteúdo, a gente tá flertando com qualquer coisa que não seja teologia ortodoxa, qualquer coisa que não seja boa teologia. Então, a boa teologia é essencialmente escriturística.
Sim, ela é bíblica. Se ela não for bíblica, ela não é boa teologia. Não precisamos da filosofia para coisa nenhuma, então? Não, não é assim também. Ah, irmão. Então define, eu pensei que essa é a nova revelação aqui, rapaz. Não é que a filosofia seja ruim, mas é que a gente não precisa de tudo que a filosofia tem para poder entender a Bíblia. Ela é boa quando vem depois, não quando vem primeiro. Quando vem depois. Quando vem depois. Mas uma segunda colocação, mesmo vindo depois, não quer dizer que todo exercício filosófico seja proveitoso. Não. Porque muita coisa chamada de filosofia, na prática é egoísmo, hedonismo, egocentrismo, deísmo, ateísmo. Não. Tudo isso é filosofia. Toda vez que a gente pensa a respeito de Deus, a gente comete teologia. Tá lá no livro Você é Teólogo e Não Sabe. É. A partir do momento que esse pensamento sobre Deus ele tá de acordo com a Bíblia, ele pode ser chamado de boa teologia. Saiu disso daí, ele é só um pensamento a respeito de Deus, é uma teologia. Não quer dizer que ela seja boa. Que seja boa. Boa teologia é aquela que depende da Bíblia. Da Bíblia. Da Bíblia. E se há algum auxílio filosófico nisso, ele é secundário. Ele é secundário. Não, é Ele uma tem boa que colocação. ele tem que ser posto à prova a partir do que a Bíblia fala. Muito bem. Agora, Mike, essa pergunta é para você. A gente está sendo entrevistado. É. Não tá mesmo. Nessa semana... Hã? Roda Viva, é. Então, mas olha só. Se é Roda Viva e eu tô perguntando, você tá me chamando de quê? De gordo, né? Não, eu entendi. Que saiu do Chicão, eu só repliquei aqui. E daqui a pouco ainda vai dizer assim, é igual a profecia de Ezequiel, uma roda dentro de outra roda. Entendi. Entendi, tá? Foi o ponto que ele falou, né? Foi o ponto, né? Tá. Da consciência. Essa semana você estava conversando comigo e você falou assim, do desafio que é preparar um sermão. Foi. Isso. E você sente esse desafio, às vezes, na dificuldade de tentar se equilibrar entre uma exposição que pareça professoral demais e as pessoas vão se apressar em dizer, nossa, como foi teológico hoje, e uma exposição que ao invés de ser professoral, seja bem pastoral, de unção, e alguém poder vir a dizer assim, foi uma boa mensagem, mas esvaziada de conhecimento, de autoridade. Você sente essa dificuldade? Percebe esse desafio ou não? Eu vejo isso como algo que ocorre de fato, sabe? Essa dificuldade de nós, quando prepararmos um sermão, termos essa separação entre algo que é teologicamente muito profundo ou algo que é mais prático. Mas eu penso que há um equilíbrio, que é possível você encontrar um equilíbrio entre algo muito professoral e algo prático. E uma coisa que eu acho interessante é que aquele que estuda para preparar um sermão, ele tem que sim recorrer a uma ferramenta teológica que ele possa se aprofundar. Isso é fato. Só que eu penso que quando nós estamos pregando a palavra, no momento da pregação, eu acho que o Espírito Santo pega tudo isso e faz com que as nossas palavras se tornem algo acessível para as pessoas, entende? Então, por mais que o teólogo, quem está preparando a mensagem, procure lá se aprofundar bastante naquilo que ele está preparando, quando vai para a pregação, eu acredito que a gente consegue, pelo Espírito Santo, ter esse equilíbrio, de modo que as pessoas conseguem ter uma percepção, algo prático para a vida delas. E até porque cada pessoa pode ter uma interpretação daquilo que você está pregando. Tem gente que, mesmo mais se você possa parecer em algum momento bem professoral, pode ser que lá dentro do público que você está direcionando, alguém diga assim, para mim foi muito prático. Né? Então, eu acho que esse é um mistério assim, da pregação. Mas eu acredito que dá sim para ter um equilíbrio entre o ser professoral e aquilo que é mais prático, né, na pregação. Agora, pegamos um ponto aí importante, que eu acho que nos serve de caminho para a segunda questão que temos. Se a boa teologia nasce dentro da igreja, para que é que serve um seminário? E em alguns momentos da sua fala, em alguns momentos das explicações do irmão Alexandre,
nós começamos pelo menos foi o que me chamou muita atenção, começamos a colocar uma espécie de separação entre aquilo que é teológico e o que é prático. Como se a teologia não tivesse efeitos práticos na nossa vida. Sim. E eu acho que justamente esse é o grande erro, não de quem percebe a existência dessa diferença, mas de quem ensina dentro dos seminários. Porque o ambiente, na imensa maioria dos seminários hoje, privilegia academicismo, filosofia, um ambiente professoral e nem um pouco prático ou pastoral. Sim. As pessoas vão aos seminários e não sei exatamente o que elas vão buscar, mas na maioria dos seminários o que elas encontram não é conhecimento bíblico através do qual elas possam servir com mais excelência. É conhecimento que dificilmente dá para chamar de bíblico, mas que unicamente serve para vaidade intelectual. Não tem outra palavra, não tem outra expressão. Vaidade intelectual. Então, diante disso, temos que responder essa pergunta. Afinal de contas, então, um seminário deveria servir para quê? Qual é a finalidade de um seminário? Por que alguém vai a um seminário? Por que alguém fica 4, 5, 6 anos estudando teologia num seminário? Para que deveria servir isso? Qual é a utilidade de um seminário? Eu acho que um seminário ele serve para nos dar ferramentas e instruções para que possamos aperfeiçoar o nosso serviço. Não o nosso serviço na questão de nós aparecermos, como o senhor deixou bem claro, mas o serviço de servo. Se eu não tenho o seminário como uma ferramenta, uma ajuda e um auxílio para que eu possa, no púlpito, na pregação, no servir a igreja, porque afinal de contas é para isso que serve o seminário, para servir a igreja, e não o contrário, né? Então, acaba se virando apenas uma ferramenta de exposição, né? Aí deixa de lado aquele servir e passa a ser visto. E não é isso que nós precisamos aprender no seminário. Não é isso que o seminário tem que nos trazer. O seminário tem que nos trazer a ferramenta vinda de mestres que já percorreram aquele caminho. Afinal de contas, hoje temos muitos falsos mestres, né, falsos doutores. Que estão em seminários. Que estão em seminários, que estão coçando o ouvido daqueles que têm comichões, né? Mas nós temos seminários muito bons, com a ETAD, né? Que é o melhor que eu conheço. Eu vejo uma tendência do pessoal que entra sozinho para estudar teologia e fala, eu não preciso do seminário. E ele compra livros, ele vai ter acesso a boa literatura teológica, mas o cara ele pode entrar num caminho perigoso, que é ao se tornar sábio aos próprios olhos. Por isso que o seminário ele se torna um exercício de humildade, porque a gente senta para aprender com uma pessoa que já estudou muito mais que a gente, que sabe muito mais que a gente. Todo mundo aqui fez isso, a gente é aluno até hoje, e esse é o exercício que eu acho que o seminário tem que... É a primeira lição que a gente tem que aprender no seminário. Porque se a gente não aprende isso, a gente chega lá na igreja todo exaltado. Eu tive acesso a coisa que os irmãos não têm. Os irmãos não vão entender isso. Sim. Os irmãos não vão entender aquilo outro. Aí não, começa com não serve, né? Não se serve, exibe. se exibe. Um monte de grego, um monte de hebraico. Flávio José. Flávio José. Nada contra, viu, Flávio José, mas... Não, mas aí o cara, igual o Chicão falou, o cara não serve, ele se exibe. Eu penso que o seminário ajuda a gente a seguir um caminho, sabe? Ele te põe em um trilho. Quando a gente não faz um seminário, quando a gente não estuda um seminário, é como se a gente pegasse um ônibus e não soubesse para onde que esse ônibus está indo, porque a gente não tem um caminho a seguir, né? Mas um seminário, ele te ajuda, a gente fala seminário, mas de forma pessoal é ETAD, né? Pra gente, né? Pelo menos para mim, me ajudou a seguir um caminho, a saber por onde que eu devo percorrer. Porque quando você inicia um estudo autodidata, você acaba se perdendo, sabe? Você acaba um livro, você se pergunta, para onde que eu vou agora? Sabe? E aí acaba que você se torna conhecedor de um mesmo assunto, bastante, porém você não tem uma carga, né? uma mochila onde você está carregando outras coisas, né? Então, eu penso que o seminário ele te ajuda a ter um caminho, ele te fortalece, sabe, teologicamente. Mas essa sua observação é preciosa demais, porque a hora que você disse, o seminário nos coloca em um trilho,
Mas na hora minha mente voltou lá para aquela viagem que a gente fez para um estado aí da federação, onde há um seminário muito, muito conhecido lá, regionalmente. E todo mundo que chegava para falar conosco, nós estávamos representando a ETAD lá. Sim. Dizia assim, olha, aqui tinha ETAD, mas a gente acabou sendo estimulado a fazer o seminário local. Mas esse seminário local é liberal. Seminário local não é bíblico. Esse seminário local não coloca a Bíblia em seu devido lugar. É um seminário que vai contra os princípios da ortodoxia doutrinária. Mas aquelas pessoas não conseguiam sair dos trilhos propostos por esse seminário. Por mais que a pessoa identificasse que o caminho, o final da linha, era o liberalismo, eles continuavam por aquele trilho, porque foi o trilho em que o seminário o colocou. Então é claro que, irmão, você está assistindo um programa que é a ETAD que está promovendo, a gente vai dizer, vá para o outro seminário porque lá é bom, vem para cá porque aqui é muito bom. Contudo, não é simplesmente escolher a ETAD, é escolher a ortodoxia. Sim. Escolher o ambiente que corresponda à melhor instrução e a mais fiel à palavra de Deus. O que é que nos torna mais sábio que os nossos mestres, que estava aí no versículo? Testemunhos do Senhor. Meditar nos teus testemunhos. Os testemunhos é a Bíblia, é a lei do Senhor, é a palavra de Deus. Então o seminário serve à igreja quando ele valoriza e reverencia a Bíblia como sendo a revelação incontestável da parte de Deus ao homem. Exatamente. Aí você tem um seminário que é servo. Qualquer coisa diferente disso, você tem um seminário que quer fazer da igreja a sua escrava. E não pode ser assim. O seu cliente. O seu cliente. E eu penso até, uma coisa que está por trás de tudo isso é o propósito de quem se dispõe a estudar teologia. O que você quer estudando teologia? Sabe? O que você está pensando em estudar teologia? Qual que é o seu propósito? Porque pessoalmente, eu lembro que quando eu quis estudar teologia, eu fui procurar uma faculdade conhecida pelo MEC. Porque eu pensava, já que eu quero estudar teologia, saindo do ensino médio, eu quero ter uma profissão. Então, onde que eu vou? Eu vou no MEC, porque lá tem um diploma reconhecido, eu posso ter uma profissão. Essa era a minha mentalidade. Só que quando eu fui por esse caminho, eu percebi que eu estava entrando em um trilho que o destino final era o liberalismo teológico. E isso porque a faculdade ela era relacionada a uma denominação religiosa. Ela tinha vínculo religioso com uma denominação. E esse é um outro perigo que a gente pode até abordar, assim, quem sabe, num outro programa, né? Mas aí só depois eu percebi que esse trilho estava me conduzindo por um caminho muito ruim. E eu comecei na ETAD. Eu comecei na ETAD, aí, beleza, depois daquele momento assim, não sei se é isso que eu quero. As aulas do núcleo, pensei, vou para uma faculdade reconhecida pelo MEC. Quando eu fui, cheguei lá, eu vi que o negócio era muito complicado e estava indo por um caminho ruim. Depois a gente retorna e a gente passa a entender que eu estava no trilho certo e por besteira, né? A gente acaba, por ter um propósito assim, de querer ser um profissional e não alguém que vá servir a igreja, a gente acaba entrando por um caminho perigoso, sabe? Profissão no lugar de vocação, né? Exato, meu irmão. Isso aí. Tá, hein, rapaz? Você quase falou a minha lá a igreja vive sem o seminário. O seminário não vive sem igreja. Mas esse é seu, não ia usar. Deixa pra próxima. Já passou. Solta essa aí já, no meio dessa sala aí. Não dá, não. Rapaz, muito bem. Eu me lembro de uma edição especial dos Diálogos Teológicos que nós fizemos há uns 2 ou 3 anos atrás com o pastor Claudionor de Andrade. E ele falou sobre esses teólogos liberais. E a frase é assim, eles desviaram-se totalmente da fé. Aí ele diz, mas não se afastam da igreja, porque quais rêmoras ficam aqui para vender suas apostilas e tirarem daqui o seu sustento. Lembram-se disso aí? Sim. Mas exatamente isso, o sujeito já se desviou, é um liberal. Não sai, não quer sair. Mas não sai, porque ele vem vender o lixo dele em forma de apostila aqui dentro. Sim, e aí é porque ele vê a teologia como um meio de sustento, não isso, como um meio como de profissão. Profissão. Meus irmãos, muito obrigado então
por nos acompanhar. Chegamos ao final deste programa. Eu quero convidar você a que na próxima semana esteja conosco novamente, sempre nessas redes sociais da ETAD, você pode nos acompanhar. Os programas serão publicados todas as quartas-feiras, se Deus assim nos permitir, sempre no mesmo horário. E se você por acaso perdeu o dia da estreia da transmissão, você pode sempre assistir depois, porque estarão nas nossas redes sociais. Quero também dar-lhe um incentivo. Todas as vezes que você passar pelas transmissões do nosso Diálogos Teológicos, você pode colocar aí suas sugestões, perguntas, pedir para que nós falemos sobre algum tema especial em algum dos nossos programas, e para nós vai ser uma grande alegria poder partilhar com você conhecimento verdadeiro a respeito de Deus. Vamos nos despedir, meus irmãos? Meus irmãos, a paz do Senhor, até o próximo programa. Até a próxima, paz do Senhor a todos. Até a próxima, meus irmãos. Paz do Senhor. Meus irmãos, até o nosso próximo programa. Esses são os Diálogos Teológicos da ETAD, para falar sobre Bíblia, literatura e fogo.